Bom dia, vereadores, vereadoras, servidores da casa, público presente, espectadores da TV Câmara. É com satisfação que iniciamos os trabalhos do Poder Legislativo de Jacareí e, para tanto, solicito que a primeira secretária faça a verificação de presença no plenário. Bom dia a todos, vereadores e vereadoras presentes. Paulinho do Esporte, Ana Lino, Hernani Barreto, Arildo Batista, Fernando da Ótica, Itamar Alves, Valmir do Parque Meia Lua, Maurício Raca, Edgar Sasaki, José Francisco, Pastor Rogério, Edinho Guedes e Rose Gaspar. Todos os presentes. Sob a orientação de Deus, coração inteiramente voltado à pátria e à cidade ao qual servimos, declaro aberta a presente sessão e convido a todos os presentes que acompanhemos a execução do hino nacional brasileiro e logo após a leitura de um texto da Bíblia. Provérbio 22, lá no versículo 3, fala o seguinte: o prudente percebe o perigo e busca um refúgio. O incauto, contudo,
passa adiante e sofre as consequências. Entramos agora na primeira fase da sessão de Câmara, a fase dos expedientes, quando os trabalhos dos vereadores são lidos para que sejam apreciados pelo plenário. Moção 1890, congratulatória à Guarda Civil de Jacareí, na pessoa do secretário Marcel Tadeu Pedro de Oliveira, pelo transcurso do 54º aniversário da corporação, comemorado em 31 de outubro. Autor, Paulinho do Esporte. Moção 1892, comemorativa ao Dia do Radiologista, celebrada em 8 de novembro, homenagem que se presta especialmente aos profissionais do município e região. Autora, Ana Lino. Moção 1895, congratulatória aos profissionais da área técnica da ETEC Cônigo José Bento, tradicionalmente conhecida como Escola Agrícola de Jacareí, pelo transcurso do Dia do Técnico Agrícola, comemorado em 5 de novembro. O autor, Edinho Guedes. Moção 1896, congratulatória na pessoa do secretário Marcel, aos integrantes da Guarda Civil do município, comemorado em 31 de outubro. Edinho Guedes. Moção 1897, congratulatória à equipe jacariense de badminton pela brilhante participação no torneio internacional sênior, veterano e master, com especiais cumprimentos aos senhores Carlos Henrique Oliveira, Elioite Takasaki, da equipe master. Autor, Edinho Guedes. Moção 1898, comemorativa ao transcurso da instituição do direito do voto da mulher em 3 de novembro, parabenizando as brasileiras por essa importante conquista. Autor, Edinho Guedes. Moção 1899, congratulatória à Guarda Civil de Jacareí pelo transcurso do 54º aniversário. Autora, Rose Gaspar. Moção 1903, congratulatória ao Jacareí Rugby pela conquista da Taça Tupi, primeiro título nacional obtido pelo clube na categoria adulto. Autor, Itamar Alves. Moção 1907, congratulatória ao Dia do Engenheiro Agrônomo, comemorado em 12 de outubro. O autor, Valmir do Parque Meia Lua. Moção 1908, registro transcurso do Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro. Autor, Valmir do Parque Meia Lua. Moção 1909, registro transcurso do Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, comemorado em 12 de outubro. O autor, Valmir do Parque Meia Lua. Moção 1910. Congratulatória pelo Dia do Terapeuta Ocupacional, comemorado em 13 de outubro. O autor, Valmir do Parque Meia Lua. Moção 1911, congratulatória pelo Dia do Fisioterapeuta. Autor, Valmir do Parque Meia Lua. Moção 1912, congratulatória pelo Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro. O autor, Valmir do Parque Meia Lua. Moção 1913, congratulatória pelo Dia do Eletricista, comemorado em 17 de outubro. O autor, Valmir do Parque Meia Lua. Moção 1914, congratulatória pelo Dia do Médico, comemorado em 18 de outubro. O autor, Valmir do Parque Meia Lua. Moção 1915, congratulatória pelo Dia do Pintor, comemorado em 18 de outubro. Autor, Valmir do Parque Meia Lua. Moções de 1921 a 1925, cumprimento os servidores Junice Tamaro, Celestino Eugênio dos Reis Santos, Natalina Aparecida de Moraes, Mariva Coutinho de Oliveira e Maria Aparecida de Toledo, por oportunidade da aposentadoria no serviço público. Autora, Ana Lino. Moção 1926, comemorativa ao Dia do Radialista, celebrado em 7 de novembro. Autora, Ana Lino. Moção 1927, congratulatória pelo transcurso do Dia da União dos Escoteiros do Brasil, que foi dia 4 de novembro, com especiais cumprimentos aos escoteiros do município. O autor, Maurício Raca. Moção 1928, congratulatória pelo transcurso do Dia do Protético, 5 de novembro, com especiais cumprimentos aos protéticos do nosso município. O autor, Maurício Raca. Moção 1929, congratulatória pelo transcurso do Dia do Escrivão de Polícia, 5 de novembro, com especiais cumprimentos aos escrivães de polícia do nosso município. O autor, Maurício Raca. Moção 1930, congratulatória pelo transcurso do Dia do Radiologista, 8 de novembro, com especiais cumprimentos aos radiologistas do nosso município. O autor, Maurício Raca. Moções de 1932 a 1940, congratulatórias a Natalina Aparecida de Moraes, Meriva Coutinho de Oliveira, Maria Aparecida de Toledo, Ângela Ribeiro,
Ângela Maria Ribeiro Guimarães, Maria de Lourdes Tavares, Rosilene Maria da Luz Fernandes, José Mauro Ferreira, Florcena Fernandes e Juniche Tamara por oportunidade da aposentadoria no Serviço Público Municipal, autora Rose Gaspar. Moção 1945, comemorativa pelo transcurso do Dia do Comerciário, 30 de outubro. O Dia do Comerciário também, Dia do Comércio, é oficialmente comemorado em virtude da Lei 12.790, de 14 de março de 2013. A data é considerada uma vitória histórica da classe dos comerciantes por melhores condições de trabalho. O comerciário é um profissional que atua na área de vendas de produtos. Inicialmente, a venda era realizada somente mediante a troca por dinheiro, mas atualmente, com o avanço da tecnologia, existem recursos que facilitam este processo, como cartão de débito, crédito e cheques. Autor, Fernando da Ótica. Moção 1946, congratulatória à bibliotecária e técnica em restauração de livros Reni Rezende da Silva, gerente da Biblioteca Municipal Macedo Soares, pelo excelente trabalho que vem realizando. Autor, Edinho Guedes. Moção 1948, congratulatória à equipe de badminton de Jacareí pela conquista de 11 pódios do torneio internacional sênior, veterano e master, realizado no dia 25 de setembro no Clube Atlético Paulistano, na cidade de São Paulo. Autor, Hernani Barreto. Moção 1949, congratulatória à cantora lírica Dalva Esper Nader e ao tenor Paulo Abraão Esper, respectivamente, pela apresentação e direção do recital Gala Ópera, que ocorreu nas dependências do Educamais no dia 24 de outubro. Autor, Hernani Barreto. Moção 1950, congratulatória à Guarda Civil de Jacareí pelo transcurso do 54º aniversário de sua criação, celebrado no dia 31 de outubro. Autor, Hernani Barreto. Moção 1951, congratulatória à Secretaria Municipal de Saúde pelo sucesso da campanha de prevenção ao câncer de colo do útero, realizada entre os dias 20 e 25 de outubro. O autor, Hernani Barreto. Moção 1952, congratulatória ao Clube de Tênis de Mesa CCR Nova Dutra, Prefeitura de Jacareí, pela conquista da medalha de bronze no 46º Campeonato Brasileiro de Equipes e Duplas, realizada na cidade de Jaçoaba, Santa Catarina. Autor, Hernani Barreto. Moção 1953, congratulatória à equipe principal do Jacareí Rugby, bem como a todos os seus atletas, pela conquista do título de campeã da Taça Tupi, que aconteceu na cidade de Curitiba no último sábado. Hernani Barreto. Requerimentos 1885. Requerimento à Diretoria Regional de Saúde, DRS, de Taubaté, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Tomamos conhecimento das dificuldades que passa Jacareí e suas referências, Santa Branca, Igaratá e Litoral Norte, Caraguá, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela, na área de oncologia. O que se explica é que o problema é a falta de teto financeiro para a normalização dos serviços. Há vários anos, o município de Jacareí vem financiando com recursos próprios os valores excedentes dos serviços de oncologia. Procuramos saber com mais detalhes e confirmamos que o problema não é atual, uma vez que o hospital, que é referência destes serviços, o São Francisco, já conta com um grande excedente de atendimento e o valor deste deve estar se aproximando de R$1 milhão. O referido hospital, pela sua grandeza, tem feito esse grande esforço, mas não sabemos até quando e estamos preocupados com a saúde e a vida dos pacientes. Sabe-se também que o pleito de revisão de limite de média e alta complexidade já foi encaminhado, bem como o pleito de participação do CS São Paulo no pagamento do excedente até a revisão do MAC de Oncologia. Tomamos ainda conhecimento que o pleito de revisão do MAC Oncologia já foi analisado pelo grupo técnico da rede PPI e que também já foi encaminhado a outro técnico, o de doenças crônicas, e está aguardando somente que seja pautado na próxima Câmara Técnica e CIB, considerando que não ocorreu nos dias 9 e 16 do 10. Teremos que esperar somente para o próximo mês de novembro. Cientes que nossa cidade não tem como custear esses serviços, solicitamos o empenho para que essa situação possa ser resolvida com a maior brevidade possível. Autora, vereadora Ana Lino. Requerimento 1888. Só uma parte. Eu gostaria de franquear esse requerimento, que é muito importante para a DRS. Inclusive, a minha intenção é mandar para todas as prefeituras
dessas cidades do litoral norte, né, para os prefeitos e aos cuidados de cada secretário de saúde, que são 6 cidades, 7 com Jacareí, né, mandar para todas as cidades e o importante também para a DRS, franquear a assinatura para todos os vereadores. Requerimento 1888, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, solicitando esforços no sentido da urgente aprovação do projeto de lei complementar 54/2013, que prevê a criação de 4 varas da Justiça na comarca de Jacareí. Autora Rose Gaspar. Requerimento 1891 ao DR, Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando pintura de faixas de travessia de pedestres e colocação de placas, proibindo a parada de caminhões no acostamento da rodovia Eurílio de Jesus Erbini, principalmente próximo ao quilômetro 84, de frente ao número 7090, em Jacareí. Autor Arildo Barreto. Requerimento 1901, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a poda de árvore existente na rua Humberto Peloja, no Jardim Esperança, neste município. Autor Edgar Sasaki. Requerimento 1902, a senhora Evelyn Maciel, coordenadora da Rede Legislativa de Rádio e TV da Câmara dos Deputados, solicitando providências com vistas à liberação para que a Câmara Municipal de Jacareí possa implantar e operar a Rádio Câmara FM. Autor Edinho Guedes. Requerimento 1904, a CCR Nova Dutra, solicitando providências urgentes a respeito dos transtornos que motoristas e ciclistas vêm passando devido aos buracos existentes na Avenida Alda Lencioni de Toledo, na altura do quilômetro 159 da rodovia Presidente Dutra, no Parque Meia Lua, neste município. Autor Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 1906, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, solicitando providências para a instalação de uma caixa para entrega de correspondências no residencial Vista das Araucárias, no Jardim Santo Antônio da Boa Vista. Autor Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 1943, ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de rondas ostensivas na Estrada dos Romeiros, no bairro dos Remédios. Autor Fernando da Ótica. Requerimento 1944, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando iluminação pública na Estrada dos Romeiros, na rodovia dos Remédios, neste município. Autor Fernando da Ótica. Requerimento 1947, ao DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando a instalação de luminárias no trevo localizado no quilômetro 89 da rodovia General Eurílio de Jesus Erbini, próximo ao bairro Bandeira Branca 2, neste município. Autor Paulinho do Esporte. Pedidos de informação. 1889, refere-se ao terreno localizado na esquina da rua Alzira Salles com a rua Tiradentes, no centro. Autor Itamar Alves. Pedido de informação em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam à comissão e os contrários se manifestem. Pedido aprovado sem voto contrário. Aprovado. Pedido de informação 1894, refere-se à paralisação dos serviços de limpeza e desassoreamento do Lago do Parque Califórnia. Autor Edgar Sasaki. Pedido de informação em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam à comissão e os contrários se manifestem. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma justificativa do meu voto a respeito desse lago, e até parabenizo o vereador Edgar Sasaki, porque eu tenho tido contato com as pessoas lá, viu, Edgar? E realmente acho que não tem uma definição, e o pedido veio bem numa hora bem certa, né, Fernando? Porque tem que ter uma definição. O que vai ser feito naquele lago? Porque aquele lago... Inclusive, encontrei com uma pessoa esses dias agora, que ela faz parte dos Amigos do Lago. E que os moradores de lá daquele bairro, do Parque Califórnia, têm um patrimônio que é fantástico, que é o lago. Agora, fazer piscinão, todo mundo é contra. E tem muitas nascentes lá. O que tem que ser feito? Recuperar o patrimônio do bairro, recuperar o lago e fazer uma área de lazer naquela região. Que espaço tem? Poucos bairros têm isso. Meu voto é favorável. Pedido em votação. Vereadores favoráveis permaneçam à comissão e os contrários se manifestem. Pedido aprovado sem voto contrário. Pedido de informação 1916. Sabe-se recentemente, foi concluído um posto de descarte de entulhos e materiais recicláveis, denominado
popularmente como Leve, no Jardim Paraíso, contudo sem ter sido de fato inaugurado. Isso porque, segundo consta, faltam caçambas. Tal situação tem feito com que muitos munícipes que se deslocam para o referido posto o encontrem fechado, ensejando que, inadvertidamente, entulhos sejam depositados em locais próximos conforme fotos anexas. Requeremos o seguinte pedido de informação. Existe previsão para a compra de caçambas e para a inauguração do Leve do Jardim Paraíso? Em caso positivo, discriminar a data prevista de inauguração. Valmir do Parque Meia Lua. Pedido em votação, vereadores favoráveis, primeira comissão e os Senhor contrários. presidente, eu só pela ordem, eu até gostaria de fazer um comentário sobre o Leve, viu, vereador Arildo? Porque é importante, o senhor que é o líder do prefeito, é importante nós aplaudirmos coisas que são bem feitas ou criticar ou apontar soluções por aqueles problemas que têm que ser feitos, como é o caso que nós vamos estar discutindo hoje aqui, que é a saúde. Mas o Leve tem que ser dado os parabéns porque é um projeto que foi implantado e que funciona muito bem, e eu só tenho recebido elogios a respeito do Leve. Inclusive, a semana passada, eu mesmo precisei, minha esposa ligou e foram lá buscar algumas coisas que as pessoas normalmente não têm onde colocar. Então, o Leve é um programa do governo que tem que ser aplaudido, né? Quisera ter mais programas aplaudidos por esse governo, mas esse funcionou. Parabéns. Senhor presidente, eu acho legal o Maurício fazer essa colocação, enaltecendo esse programa, mas a gente disse aqui também, nós vamos aprovar o pedido. Quanto à contratação dessas caçambas, a gente comentou, se não me engano, há 2 sessões, o vereador Valmir não estava, que é de responsabilidade da empresa. Então isso já está em processo de compra e a gente acredita que o mais breve possível a população ali do Paraíso, daquela região leste, vai ser beneficiada com esse equipamento que está ligado ao meio ambiente. Mas a gente tem que aprovar, porque é interesse de todos. Pedido em votação, os vereadores favoráveis, primeira comissão e os contrários se manifestem. Pedido aprovado, sem voto contrário. Pedido de informação 1917. Que nos sejam prestadas as seguintes informações pelo presidente desta casa, Edson Janibel Guedes Filho. 1. Durante o período de gestão do atual presidente desta Casa Legislativa, desde o seu início, em 1º de janeiro de 2013 até a presente data, quantos e quais foram os cursos, seminários, simpósios, encontros e eventos similares dos quais o mesmo participou, às custas do erário público, ou seja, custeados pela Câmara Municipal de Jacareí? 1.1. Informar um a um as respectivas datas, duração, locais e custos, discriminar as despesas de inscrição, viagem e de estadia. 1.2. Elencar um a um a justificativa de participação, o respectivo interesse público e os órgãos contratados. 2. Até o final do atual mandato, existe algum outro curso, seminário, simpósio, encontros similares em que o presidente da Câmara está inscrito a participar? 2.1. Em caso positivo, informar as respectivas datas, duração, locais e previsão de custos. 2.2. Elencar um a um a justificativa de participação e respectivo interesse público e os órgãos contratados. Autor, Valmir do Parque Meia Lua. Queria adiantar meu voto favorável em caso de desempate. Pedido em votação. Os vereadores favoráveis, primeira comissão, e os contrários se manifestem. Pedido aprovado por unanimidade. Pedido de informação 1919. Refere-se à locação pela municipalidade do imóvel localizado na Rua Barão de Jacareí, número 839, Centro. Autor, Maurício Raca. Pedido. Eu só justificar esse pedido. Eu fiz um pedido há algum tempo atrás, porque nós temos conhecimento que a prefeitura aluga muito, mas muitos imóveis. E há valores que, pelo que nós tive denúncia, que nós vemos, são valores bem a mais do mercado. Mas não passou, tudo bem, e eu gostaria de saber quantos imóveis tem alugado pela prefeitura e os respectivos valores. Esse imóvel em questão é na Rua Barão, ali próximo ao Sene, que foi alugado ali para o pátio, não é, se eu não me engano. Mas eu tive uma informação que chega a R$15 mil o aluguel. Outros me falaram que eram 12, outros me falaram que eram R$10 mil o valor desse aluguel. Então eu estou fazendo esse pedido realmente para me inteirar.
qual é o valor que a prefeitura está pagando por esse aluguel recentemente alugado, e eu quero saber esse valor. Qual é o valor pago? Meu voto é favorável. Som aqui, por favor. Alô? Estava ligado, mas não estava funcionando. Senhor presidente, tem alguma coisa estranha aqui nesse pedido de informação. Primeiro, porque não foi formalizado nenhum contrato com esse imóvel na Rua Barão. Isso, quando for formalizado, isso também vai ser publicado no boletim oficial, se transforma público, e a gente vai ter o número, o valor desse aluguel. E que é pautado em uma avaliação por engenheiros e arquitetos da nossa cidade. Então, me causa estranheza quando o vereador já tem esse tipo de informação, desse detalhamento, embora não junte nenhuma prova aqui. Então, eu acredito que possa ter alguma coisa por detrás disso que a gente não sabe, mas eu sou contrário, porque se não existe, como que nós vamos aprovar algo que não existe? E quando sair, fique tranquilo, vereador, vai ser publicado, assim como sempre foi, no boletim oficial do município. Sou contrário. Senhor presidente, só justificando o voto, me causa a mesma estranheza do vereador Hernani, né, até porque nós não temos publicado no boletim oficial nenhum contrato disso. Mas daí ontem eu li todos os pedidos de informação e conversei com o secretário de governo, com o Pedro Orlando, que até me disse, vereador, que o senhor procurou, sugerindo para ele um imóvel, né, de um amigo seu, para que a prefeitura pudesse alugar alguma coisa, sugerindo um outro imóvel, que o imóvel que estava sendo oferecido pela prefeitura, pelo Ministério, para o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho não estava aceitando, segundo o senhor. E aí eu achei muito estranho, mas vamos aprovar o pedido de informação quando sair. Oi? Não, mas eu acho que o constrangimento ele é bom, porque se não tem contrato, se não existe isso, vamos aprovar, porque vai, até para vir escrito, não existe contrato, como é que há esse pedido de informação? Senhor presidente, para justificar... Eu vou acompanhar a bancada. Para justificar o meu voto também, eu acho importante esse posicionamento do vereador Maurício Raca, sempre preocupado com o dinheiro da população, né? Porque o dinheiro não é do prefeito, o dinheiro não é dos vereadores, o dinheiro é a arrecadação de impostos da população. E é natural que ele está fazendo aqui uma indagação que algum munícipe, com certeza absoluta, perguntou para ele. Então, nada mais do que justo a gente aprovar esse pedido de informação e saber, de fato, se existe, se não existe, e por aí, tranquilo, não tem problema nenhum. Mas vamos aprovar esse pedido de informação. Presidente, é uma pergunta que está antecipando, né, o que se vai acontecer. Então, né, vereador, poderia esperar acontecer, também esperando, sai no boletim o aluguel e o valor. Mas vamos aprovar, né? Depois não sei se vem a pergunta do valor na outra sessão, mas vamos aprovar, então. Eu só acho até bom que tem bastante gente para entender, né, como é que funciona o jogo. Como que eu vou citar uma coisa que não existe, e aí o vereador Fernando vem aqui e fala que a população quer saber como que a população tem essa informação. Me desculpe, aí tem algum jogo combinado, né? Alguém está querendo levar vantagem aí, tentou colocar o seu imóvel aí, não conseguiu, vem questionar uma coisa que nem existe. Então, pessoal, preste atenção como é que funciona o jogo aqui dentro. Tá? Me desculpe, Fernando, falar que a população, se nem consolidado está, pelo amor de Deus, né? Mas a gente vai aprovar, é como a Rose disse. Vai vir uma resposta vergonhosa, né? De uma coisa que não existe, mas tudo bem. Tá, inclusive o vereador Hernani tá dizendo que a gente vai aprovar, porque é piada que está acontecendo aqui hoje. Viu? Pedido em votação. Senhor presidente, gostaria de fazer meu comentário. Nós vamos aprovar o pedido, até porque o município não tem nada a esconder, e outro, é tudo divulgado no boletim oficial. Então, acho que não tem o porquê negar essa informação, que o município é muito claro, tudo que é feito é esclarecido no boletim oficial. Então, nós vamos aprovar esse pedido. Pedido em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Pedido aprovado, sem voto contrário. Pedido de informação 1920 refere-se à ocorrência há cerca de 2 semanas de briga com contato físico entre funcionários na Santa Casa Misericórdia de Jacareí. Autor, Maurício Raca.
Senhor presidente, esse é mais um fato. É sabido, né, por muitas pessoas, de que houve um desentendimento entre dois funcionários da Santa Casa. Um é o médico e o outro, segundo informação, seria do superintendente lá, que se diz superintendente, eu não sei qual é o cargo dele, que está implantando até as regras de impedir vereador de entrar na Santa Casa e para poder fiscalizar, para poder acompanhar alguns problemas que lá sempre tem. Então, como eu não tenho dados de nomes, é por isso que eu fiz o pedido de informação. Eu quero saber, houve a briga? Teve contato físico. Com quem? Médico, superintendente. Então, se houve realmente, que houve, nós sabemos. Mas eu quero por escrito realmente o que ocorreu, por que ocorreu e o que foi feito a respeito, porque briga é com contato físico, dentro de uma repartição pública, um hospital que merece o respeito e não tem. E por isso que eu tenho esse pedido de informação e eu quero saber esses dados. Meu voto é favorável. Pedido em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Pedido aprovado, sem voto contrário. Pedido de informação 1941. Refere-se ao controle de pernilongos e outras pragas no município. Considerando que os munícipes reclamam da falta de ações por parte da administração para a solução do citado problema, haja vista que não percebem nenhuma atitude de combate e proliferação de pernilongos e de outras pragas, requeremos o seguinte pedido de informação: qual o plano de ação ou cronograma para o controle de pernilongos e outras pragas nos bairros e no centro de Jacareí? Autor Fernando da Ótica. Senhor presidente, para justificar o meu voto nesse pedido de informação de minha autoria, o que acontece é o seguinte, né? Nós temos até aqui, na primeira página do Jornal Diário de Jacareí, o último Jornal de Jacareí, pernilongos invadem residências próximas a piscinões inacabados. Então perceba o seguinte, esse é um ponto só que a população está reclamando a respeito da invasão dos pernilongos. Agora, o pedido de informação aqui é o que? É referente ao que o munícipe quer saber. Aí vem o vereador Arildo e diz que não, que é conversa, que é isso, que é jogo. Mas como jogo? Quer dizer, será que o pernilongo também, então, está fazendo parte de uma ação de um jogo político? É brincadeira, gente. Nossa. Entendeu? Nós queremos saber o quê? Qual é a ação, qual o cronograma, o que a prefeitura vai fazer para que possa sanar essa situação que nós estamos vivendo na nossa cidade. É terrível. As pessoas chegam cansadas em casa, não conseguem dormir. Sem contar a fedentina que é ali naquele local do piscinão. Então, uma reclamação, né, de grupos, dos moradores ali que moram nesse bairro, que precisam dessa resposta, saber o que a prefeitura vai fazer. Senhor presidente, desculpa, Hernani. Acho que o vereador Fernando deve ter sido picado por algum pernilongo. Acho que está confundindo alhos com bugalhos. Uma coisa é um assunto. Tanto é que eu estou preocupado que eu tenho aqui um ofício meu do dia 23 de outubro fazendo o mesmo pedido que o senhor, só que eu fiz através de ofício. Eu também quero o cronograma. Então não vamos misturar as coisas e dizer que eu sou contra a questão dos pernilongos, não. Nós estávamos falando de um assunto aí bem obscuro, então vamos separar as coisas. A gente é favorável, está aqui, quem quiser ver, o meu pedido está aqui do dia 23 de outubro, tá? Lógico que eu sou favorável porque é um problema que afeta toda a cidade, a população tem nos procurado e a gente está tentando fazer isso realmente ser resolvido, tá certo? Então não vamos misturar as coisas não, Fernando. Nobre presidente, semana passada passou aqui na sessão de Câmara uma matéria envolvendo o Jardim Paulistano em relação ao acúmulo imenso de pernilongos lá, tirando o sossego daquela comunidade. Então, quer dizer, a Vossa Senhoria, que é claro que a Câmara Municipal está sim preocupada com essa questão dos pernilongos, estamos cobrando sim do Poder Executivo. Inclusive, foi feito um ofício também, encaminhando para lá, não é verdade? E passei uma matéria que foi filmada lá, inclusive, no local, no Jardim Paulistano. Então, aqui ninguém é contra o seu pedido de informação. Senhor presidente, gostaria de fazer a minha colocação. É pertinente esse pedido de informação do nobre vereador, até o porquê eu sou favorável. No início desse ano tive uma reunião em São José, onde acontece já esse serviço. Então, de maneira alguma nós somos contra, porque é um serviço que vai
beneficiar a população. E eu tive visitando São José, lá eles fazem o serviço de fumacê, mas na realidade é considerado como pulverização. Então, nós somos favoráveis porque, segundo algumas informações, que não pode, que vai atrapalhar o meio ambiente, mas não tem nada a ver, porque eu tive em São José, tive o conhecimento do assunto, fui bastante esclarecedor lá com o pessoal que me recebeu na Secretaria de Infra, onde eles fazem esse serviço. Então, com certeza, sou favorável, porque esse tipo de inseto incomoda muito a nossa população. Inclusive, eu já fiz uma indicação ao prefeito para que tome providências sobre esse assunto, que principalmente nesse tempo do verão é muito grande o acúmulo de aparecimento desses insetos e prejudica a nossa população. Então, eu queria colocar a minha contribuição, que eu sou favorável, porque o assunto é pertinente. Senhor presidente, gostaria também de deixar minha colocação, votando favorável ao pedido do nobre vereador Fernando Ramos, e dizer que esse é um problema sério que a população tem vivido, e não só o pernilongo, mas à noite eu já presenciei à noite, saindo dos bueiros, ratos. Isso é um absurdo. Você vê rato andando pela cidade, isso aí já é uma coisa incrível. Não tem como os ratos começarem a invadir. E algumas pessoas nos procuraram no gabinete, relatando esse fato de ratos entrarem em suas residências. Então, o controle dessas pragas, como fala aqui, não só o pernilongo, mas também outras pragas que entram em algumas casas. Tem que haver esse controle urgente, porque a situação não pode continuar como está. Quero dar os parabéns ao vereador Fernando. Muito bom, Fernando. Todos aqui, sem dúvida, recebem reclamações da população, e você teve a iniciativa de fazer. Eu já tinha separado aqui que eu ia falar sobre esse assunto na tribuna. É matéria aqui do Diário de Jacareí. Uma foto aqui de primeira página, mostrando aqui o descaso dessa obra que foi paralisada há meses. E não é só os pernilongos também. Tem o caso da dengue, vereador Fernando. Inclusive saiu no jornal hoje, o Vale, Jacareí está em alerta amarelo. Tem casos de dengue. Então não podemos ficar com esse descaso aqui. A prefeitura tem que fazer alguma coisa. E isso é um caso de saúde, que é um grande assunto do momento que nós estamos discutindo hoje. Isso aqui é saúde. Senhor prefeito, vamos olhar com carinho. Vamos brigar com quem tiver que brigar, mas reiniciar essa obra e para acabar de vez com esse problema que está atormentando a vida de muitas pessoas daquela região. Não é verdade? Meu voto favorável. Senhor presidente, também sou favorável, porque o problema está em toda a cidade. Eu acho que só o meu gabinete, eu acho que de todos os vereadores aqui, pode levantar pelo menos uns 3, 4 ofícios com relação a esse tema. A gente sabe. Inclusive, ontem nós tivemos uma reunião com o secretário de saúde, que é responsável pela diretoria de vigilância sanitária. Mas tem que deixar bem claro aqui para as pessoas que qual é o conflito. Antes a gente tinha pulverização e hoje passou a trabalhar com o larvicida. Só que o larvicida não está sendo eficiente. E a gente, mesmo sendo da base de sustentação, a gente tem passado isso. Essa angústia da população, que todos nós também sofremos. Então a gente quer o retorno dessa pulverização, porque os ambientalistas entendem que a pulverização, ela acaba matando outras espécies de animais que interferem na cadeia alimentar. Então esse argumento, eu acho que está sendo muito frágil e a gente tem que combater, sim, Maurício, os pernilongos, a dengue, tem que toda a sociedade ficar em alerta. Mas fico chateado quando o Fernando faz um esforço muito grande de confundir a população, misturando um pedido de informação que fala de contrato de imóvel com pedido para matar pernilongo, para ter pulverização ou larvicida. Isso aí eu acho que não se faz, mas sou favorável. Pedido em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido aprovado por unanimidade.
Pedido de informação 1942 refere-se ao sistema de saúde de Jacareí. A população está sofrendo com um precário sistema de saúde em relação a consultas marcadas meses à frente, filas para cirurgias, má gestão da Prefeitura na Santa Casa de Misericórdia de Jacareí, com seu alto endividamento. UBS, cujas obras atrasam meses para serem entregues, a UPA, que já teve explorado em mais de um ano extrapolado em mais de um ano seu prazo de entrega, além de constantes denúncias publicadas nas mídias relacionadas à Santa Casa de Misericórdia de Jacareí e aos atrasos nos pagamentos dos médicos da instituição. Pedimos o seguinte pedido de informação. Em relação às consultas marcadas meses à frente, quais as medidas que a Prefeitura está tomando para resolver a situação? Em relação às filas de cirurgia, o que está sendo feito pela Prefeitura? Em relação ao alto endividamento da Santa Casa de Misericórdia, quais providências estão sendo tomadas pela Prefeitura? Em relação ao atraso nos pagamentos dos médicos, sendo esta uma prioridade, por que não foram realizados? Em relação aos constantes atrasos em obras das UBS e UPA, quais são os valores dos prejuízos pagos pelos munícipes até a corrente data? Desde a ocasião da intervenção da Santa Casa de Misericórdia de Jacareí, quantas auditorias foram feitas? Caso não tenham sido feitas as auditorias, por quais motivos não as fizeram? Autor, Fernando da Ótica. Senhor presidente, eu também, para justificar o voto nesse pedido de informação de minha autoria, o que acontece é o seguinte: nós estamos vivendo um caos nesses últimos dias na saúde do nosso município. E o que acontece? Isso, na verdade, vem estourar onde? Vem estourar exatamente no colo dos vereadores, no gabinete dos vereadores. Porque os vereadores é o que estão mais próximo da população. E o que a gente tem tido de reclamação com relação ao sistema de saúde em Jacareí é inacreditável. Então, o que acontece? Se a Prefeitura não quer, se a base do governo não quer que a gente abra uma investigação para saber o que está acontecendo na Santa Casa, nas UBS, no pronto-socorro que nunca termina. Então nós precisamos do quê? Precisamos de informações consistentes para atender a ansiedade do povo que está sofrendo na fila de cirurgia, está sofrendo por exames específicos, à espera, famílias. Nós estamos falando de famílias. Então é por isso que eu coloquei esse pedido de informação e eu espero, com a sensibilidade dos nobres pares, que aprovem esse pedido de informação. Sou favorável ao pedido de informação. Vai. Vereador Fernando, mais uma vez, você foi muito feliz com esse pedido de informação. Parabéns. E é justamente o que nós enfrentamos todo dia. Reclamações, pedidos de familiares, de pessoas que estão enfermas com problema de saúde, precisando de uma consulta, ou de um exame, ou de uma cirurgia. Eu fico muito triste com isso, porque até fomos impedidos de entrar na Santa Casa recentemente, lugar onde eu sempre estava lá, socorrendo, atendendo o pedido de familiares, e eu me deparo com todo tipo de problema relacionado à saúde. Ontem, mais uma vez, eu fiquei muito chateado. O senhor Wilson Cardoso do Nascimento, ele vende salgadinho e vende cafezinho em frente ao laboratório aqui municipal. Ele está com uma sonda na uretra, precisando de uma cirurgia de próstata há 9 meses. Eu gostaria que o senhor Hamilton ficasse um dia só para entender como funciona uma pessoa ficar com uma sonda na uretra por 9 meses. Só um dia eu gostaria, para ele poder valorizar e investir mais em ações efetivas para resolver de vez com esse problema dessa cirurgia. Sem falar que novembro azul, mês de prevenção contra o câncer de próstata. E o que está sendo feito? Meu voto é favorável, Fernando. Parabéns. Senhor presidente, Fernando, eu acho que você está correto, tem que fazer os pedidos da forma que você acha que convém, mas você dá a oportunidade para responder. Pena que, independente da resposta aqui, infelizmente a gente sabe que não servirá para você e para outros aqui.
E oportunidade também, Maurício, para a gente falar que quando teve um impedimento na Santa Casa, foi porque o vereador quis dar carteirada lá na Santa Casa. Quando tinha que entrar só 2 pessoas, às vezes, para fazer uma visita, queria colocar 6 da família, colocando em risco. Quem é da área da saúde sabe. Se você é da área da saúde, você deveria saber. Colocar mais pessoas num ambiente fragilizado, você coloca em risco a saúde de outros pacientes. Então, dar carteirada na Santa Casa, isso é inadmissível. E eu peço para vocês que são da base de sustentação do governador Geraldo Alckmin, que peça para o governador cumprir o que está determinado na Constituição, que ele manda os 25% do custeio aqui da saúde da nossa cidade, que isso ele não faz. Estou cansado de falar para vocês e eu não vejo vocês fazer um pedido de informação, não fazer um requerimento para o governador. Então, eu sou favorável a esse pedido porque se refere à área da saúde. Pedido em votação. Os vereadores favoráveis pensam como estão e os contrários se manifestem. Pedido aprovado, sem voto contrário. Votos de pesar. Pesar pelo falecimento de Moacir Moraes de Lima, formulado pelos vereadores Analino e Hernani Barreto. Pesar pelo falecimento de Elza Bispo Costa, formulado pela vereadora Analino. Pesar pelo falecimento de Chuoco Gunay, formulado pelo vereador Edgar Sasaki. Pesar pelo falecimento de Lindoca Vilarta de Moraes, formulado pelo vereador Edgar Sasaki. Pesar pelo falecimento de Rogério Donizete de Paula, formulado pelo vereador Paulinho do Esporte. Pesar pelo falecimento de Ana de Moraes Rodrigues, formulado pelo vereador Paulinho do Esporte. Pesar pelo falecimento de Benedito Miranda, formulado pela vereadora Rose Gaspar. Pesar pelo falecimento de Antônio Marques da Silva, formulado pelo vereador Edgar Sasaki. Em respeito à memória daqueles que partiram, solicito que façamos simbolicamente um minuto de silêncio. O que nós vamos fazer? Muda a pauta? O que faz aí? Arilton? Inverte? Inverte? Repete? Vai, Arilton. Senhor presidente, eu queria pedir a inversão da ordem do dia. Pedido de inversão da ordem Senhor do dia está em presidente, por votação. favor, pela Os ordem, vereadores forem favoráveis, primeiro a sua comissão e os contrários se manifestam. Inversão da ordem do dia aprovada sem voto contrário. Entramos então na ordem do dia. Peço que a primeira secretária leia os projetos que estão dispostos para discussão.